capítulo 11. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, amém? Gênesis, capítulo 11. Eu coloquei o título dessa mensagem como Deus desfaz maldições sobrenaturalmente. No sobrenatural, Deus desfaz maldições através do sobrenatural. Amém? Versículo 1 em diante. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitavam ali. E disseram uns aos outros: venham. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os deparou dali pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, que significa confusão, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Senhor meu Deus, me ajuda, me usa para que o teu povo seja edificado e abençoado, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus, amados. Amados, o que Deus quer fazer na nossa vida? Deus quer fazer com que nós possamos derrubar muralhas, coisas que foram construídas na sua vida, que atrasam o seu caminhar, coisas que fazem com que nós somos impedidos de ouvir a voz de Deus, de entender o propósito de Deus na nossa vida. São coisas construídas pelos homens, coisas que nós mesmos fazemos e deixamos criar. Eu tenho uma visão aqui agora, assim, tipo uma coisa que vai criando tipo uma ferrugem, uma crosta, que impede que nós possamos ver a realidade de Deus e o que Deus quer de nós. Esse povo aqui, amados, eles tinham acabado de sair de uma situação em que Deus, como diz a palavra, se arrependeu de ter feito o homem. Só que não é bem o arrependimento. Quando Deus faz isso, é que Deus viu assim, ele se sentiu aquela... Por que aconteceu? Por que eles fizeram isso? É um arrependimento no sentido de eles agiram errado, porque Deus teve que destruir mais uma vez uma torre, não uma torre de Babel, mas uma torre construída por homens. E novamente isso estava se formando. Novamente estava se criando a mesma coisa que no passado, quando Noé foi aquele justo que Deus viu, e em 120 ou 100 anos teve que construir uma arca para tirar somente a família dele
salvar somente a família dele, para reconstruir o mundo, para refazer a humanidade. Amém, queridos? Estão me entendendo? Estava seguindo o mesmo trajeto. Nós somos assim, amados. Nós homens somos assim, somos teimosos, somos criativos, mas usamos a nossa mente de uma forma da qual achamos o que é melhor para nós. Achamos que a nossa justiça tem que ser feita da forma como queremos, da forma como achamos. Mas foi o Criador que nos fez e nos formou. Ele não fez, não. Ele nos formou, célula por célula, neurônios por neurônios. O ar que você respira, tudo isso foi Deus que criou. As estrelas, criou o céu, as montanhas, tudo isso maravilhosamente, para que nós habitássemos aqui e vivêssemos debaixo da palavra de Deus. Esse testemunho aqui de hoje é uma realidade da palavra sendo cumprida na vida da irmã. Ela falou assim: quando eu tenho fé na palavra, quando eu creio, se não tiver fé na palavra, não é fé. A fé só vem pelo ouvir a palavra. A palavra que faz ela fazer, eu vou continuar, porque eu sei que na palavra está escrito, e vai dar certo. O homem tinha que viver debaixo da palavra de Deus, desde a época do paraíso, desde a época de Adão. A palavra de Deus é que não come dessa árvore. Mas a gente sente vontade. Mas por que eu não vou comer? Por que eu sou impedido de comer aquilo ali? Porque eu sei aquele que formou, aquele que é autoridade sobre você, fala para você não comer. Até a nossa família, quando é formada, Deus, quando formou a família, Ele falou: unir-se-á a sua mulher, deixará a sua casa, formará uma nova família. Nós fizemos tudo errado, estamos construindo um mundo novamente todo errado. As coisas estão mudando, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque está gravando, e isso é um risco. Mas as coisas estão mudando por causa da mente humana, que acha que pode fazer tudo. Esse texto, Deus me trouxe essa revelação. Não é somente uma torre de Babel, é algo que vem fazer novamente aquilo que estava sendo feito antes, quando Noé viu que o povo estava todo perdido, e Deus olhou de cima e falou: meu Deus, virou bagunça. As coisas estavam totalmente já destruídas, e o próprio Evangelho de Mateus, Jesus Cristo falou, quando veio o dilúvio, os homens estavam casando, estavam se descasando, estavam fazendo, estavam acontecendo, e de repente veio o dilúvio, ninguém esperava, porque nunca havia chovido na terra. Por isso que essa mensagem que eu estou trazendo para vocês, ela veio do sobrenatural de Deus. Deus não destrói sofismas, não destrói fortalezas criadas pelo inimigo, criadas pela mente do homem. Ele não destrói isso com guerras, ele destrói pelo poder dele. Muitas vezes o exército de Israel criava aqueles exércitos, fazia com que as suas armaduras fossem grandes, fortes. Queriam destruir o outro exército, como o rei Asa, que ficou 10 anos curtindo a paz e fez construir um exército com 300 mil homens, com soldados, com armaduras. E quando acabou de construir, de repente ele olha para os montes e vê um formigueiro de gente. Os etíopes com 1 milhão de pessoas, mais de 500 mil, carros, cavalos, cavaleiros, com todo tipo de arma. Ele olhou e falou: meu Deus, eu fiquei 10 anos construindo um exército com 300 mil, ele tem 1 milhão. Por que ele fez isso?
Aí Rasa chegou, se ajoelhou no chão e falou: Deus, quem pode contra o poderoso e o fraco? Aí Deus olhou para o céu e falou assim: é isso que eu quero de você, Raiás. Seja submisso à palavra do teu Deus. Esteja debaixo da minha palavra, que eu vou te proteger, vou te guardar. Eu vou te livrar dos etíopes. Você nem vai notar, você não vai fazer força nenhuma. Josafá também, quando estava encarando aqueles 3 exércitos enormes, quando ele viu: o que é que eu faço, Senhor? Onde eu vou? Para onde eu vou? Como é que eu vou destruir esse exército? Deus falou: sabe o que para ele? Manda os cantores, os levitas na frente, cantando, louvando o Senhor. Chama ele, ele estava lá também cantando. Então, todo mundo lá cantando, louvando ao Senhor. E de repente, aqueles 3 exércitos começam a se brigar um entre o outro. Você sabe quem é o Deus que você serve? O que eu estou querendo trazer isso para vocês aqui? Conhecer esse Deus. Esse Deus que vocês cantaram, louvaram. Deus que não desiste de você, não desiste da sua família, não desiste de vocês. Ele quer fazer vocês juntos. Eles querem fazer vocês unidos. Ele não quer destruir vocês. Pastor, mas essa torre de Babel, ele confundiu o povo, ele confundiu para enfraquecer a ideia daqueles homens. Eles estavam querendo construir uma torre para chegar aos céus. Isso é o que, amados? Prepotência, egoísmo, soberba. São atitudes que não agradam a Deus. Pela graça que o Senhor quer, os humildes serão exaltados. A soberba só traz destruição. O homem não pode pensar que sabe de tudo, que vai fazer, vai tomar frente de tudo, amados. Deus quer fazer isso conosco, para a gente poder entender. Ali Deus traz um homem para mostrar o que? A sua glória. Um homem chamado Noé destruiu aqueles homens que estavam lá, tentando destruir aquilo que Deus construiu, tentando fazer através deles mesmo o prazer de viver nessa terra. O prazer que você vive foi Deus quem te deu. O sexo de homem e mulher foi Deus quem deu, foi Deus que fez um diferente do outro, e nós somos prazerosos, nós estamos unidos porque Deus nos fez assim. Nós não adiantamos criar coisas novas pensando que somos deuses. Não somos. Uma vez eu escrevi um artigo que falei assim: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem criou o computador, a sua imagem, a imagem do homem. Que isso, pastor? Você pode ver. O computador tem memória. O computador faz conta, trabalha, pensa, muitas vezes através das informações que você passa. Você é o comando. Você é o Deus dele. E muitas vezes, quando você pega uma impressora, ele imprime aquilo que você fez, que está na memória do computador. Uma pessoa que vive muita pornografia, que vive muita porcaria, que tem muita coisa, você vai imprimir aquela memória, vai sair uma porcaria danada. Está ligado, igreja? Então dá glória a Deus. Senão eu vou desconfiar de você. Pior é Deus desconfiar da gente, né? Ele não desconfia não, ele sabe de tudo. Ele conhece por dentro. Quando ele falou assim: Adão, Adão, por que você está escondido? Ele sabia que Adão tinha comido o que ele não devia comer. O que ele comeu, pastor? Ele comeu... Não, ele comeu uma fruta que não devia comer. Nós é que somos maliciosos. Esse Deus está aqui. Sabia que esse Deus está aqui? Mesmo Deus de lá, ele está aqui. Ah não, pastor, ele está numa reunião enorme. Não, ele está aqui. Está do seu lado. Ele é onipresente, ele está em todo lugar.
principalmente quando 2 ou 3 estão reunidos, Ele se faz presente porque Ele te ama, Ele quer resgatar você, Ele quer tirar e derrubar fortalezas que tentam impedir de você ser feliz. Não é ser feliz todo dia não, né? Mas tem lutas, tem dificuldades, tem barreiras que nós enfrentamos todos os dias. Amém? Deus quer trabalhar na nossa vida para que nós possamos crescer com Deus e não sem Deus. Eu anotei algumas coisas aqui. A primeira fortaleza que eu vejo que foi destruída, mas foi isso. Babel significa confusão. A Torre de Babel é uma lição sobre os perigos da ambição, arrogância, esquecimento de Deus. É aquele que se considera maldito o homem que confia no seu próprio braço, esquece do braço de Deus. Uns confiam em carros e cavalos, eu confio na mão do Senhor. Aleluia. As pessoas estavam unidas com o propósito errado. Tem muita gente unida com o propósito errado. É isso que nós temos que ver. Pastor, todas as coisas, aquele que crê em Deus, como é que é? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Espera aí, para com isso, pastor. Eu amo a Deus, mas esquece do segundo versículo. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não posso ser chamado senão um propósito do meu Criador, Carlos. Se eu for chamado para fazer a minha vontade, vai virar bagunça, vai virar... Eu não tenho condições de fazer justiça. Deus é que quer colocar a justiça dele. Eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitar, eu tenho que aceitar. O princípio da sabedoria que está fugindo da terra, do homem, é o quê? É o temor do Senhor. As pessoas estão fazendo isso sem temor. A gente faz de qualquer jeito. Até um culto, às vezes, a gente está fazendo de qualquer jeito. Não podemos fazer assim. Nós temos que respeitar a presença do Senhor, temos que respeitar as autoridades, temos que respeitar tudo. Nós temos que fazer, mano. Nós não podemos se engajar nesse mundo e viver nesse mundo conforme o mundo quer, não. As pessoas estavam unidas com o propósito errado, de ser igual a Deus. Quem quer ser igual a Deus? Isaías 14, 28 diz o quê? Que Satanás, ou seja, Lúcifer, que era o querubim da guarda de Deus, tentou ser semelhante a Deus. Ele começou a olhar para Deus, viu Deus lá e falou assim: eu quero ser igual a Ele, eu quero tomar o lugar dele. Foi precipitado para a terra e condenado ao inferno. E como ele não pôde combater a Deus, ele veio destruir a criação de Deus que somos nós. Por isso que nós temos lutas espirituais. Continuando, amados. Babel depois se tornou capital da Babilônia. Babel se tornou... E que Babilônia? Quem foi o rei da Babilônia? Foi Nabucodonosor. O que o Nabucodonosor fez? Uma das coisas mais tremendas que ele fez: invadir Jerusalém, queimar o templo de Jerusalém. Ele pensou que estava destruindo ali o reinado de Deus, o povo de Deus. Acabei com o templo de Jerusalém, que era o centro de adoração do povo de Israel, era o centro da onde eles faziam sacrifício de perdão de pecados. Acabei com eles. Esqueceu que dali, amados, houve uma nova teologia, uma nova visão teológica. Sabe o que foi? Foi no livro de Esdras que começou tudo de novo. Porque Daniel estava dentro da Babilônia, não estava em Jerusalém, mas o Deus de Daniel estava livrando ele desse tormento, da necessidade de estar em Jerusalém para Deus poder agir. Não é o lugar onde você está que Deus vai, não é o lugar onde você prefere que Deus vai agir, não é o lugar, em qualquer lugar Deus vai estar agindo através de você. Ele quer chamar a tua atenção.
E aí, amados, de repente, Nabucodonosor é surpreendido, porque Daniel interpretou o sonho dele, que nem ele tinha contado para Daniel. Ele falou assim: quem é esse Deus de Daniel? Quebrando barreiras dentro da mente de um povo que estava vinculado a um templo. O que significa isso? Vinculado somente à igreja. Você é a igreja onde você está. Essa pandemia pensa que foi destruir, acabar com a igreja. Não, pelo contrário, trouxe uma nova visão para nós, para que nós possamos entender que aonde eu coloco a planta do meu pé será solo santo, e Deus estará comigo, estará com você, e o diabo não poderá se levantar contra você, porque maior é o que está dentro de você do que aquilo que está no mundo. Aleluia. Um lugar só é amaldiçoado para quem tem maldição dentro de si próprio. Que isso? É verdade. Como é bom Deus falar com a gente, Tiago. Ai, recebeu uma palavra dessa. Durante a meditação, você recebeu uma palavra dessa. A minha esposa fica doida, que eu chego e falo: para aí. Tem que escrever. Como, mas? Que maldição é essa que eu não quero ter? Ah, meu irmão, o que tem dentro de você, se for o Espírito de Cristo, onde você colocar a planta dos seus pés, é solo santo. Ele vai te entregar. Hoje de manhã eu falei algo sobre isso, sobre os pés. Como assim, pastor? Os pés significa a sua caminhada, por onde você anda. Moisés matou um egípcio pensando que estava fazendo a vontade de Deus. Propósito errado. Não era matando um egípcio que ele ia tentar salvar o povo de Israel. Acabou sendo perseguido. Foi condenado ao deserto. Deixou de ser hebreu, deixou de ser egípcio, passou a ser midianita. E o sacerdote dos midianitas era o seu sogro. Era Jetro. Foi morar com Jetro, casou com a filha dele. Mas quando Deus chegou e falou assim: Moisés, quando ele apareceu aquela árvore lá, pegando fogo, aquela sarça, aquele espinheiro, não tem fruto no espinheiro, você sabe, você já foi lá comigo, não tem fruto, só tem espinho, é uma árvore feia, espinhosa, estava pegando fogo, mas não queimava, ela estava verdinha ainda, ela não pegava fogo. Peraí, eu sou hebreu também. O Deus dos hebreus, que essas coisas maravilhosas são o Deus dos hebreus. Eu vou lá ver o que está acontecendo lá em cima. Subiu no monte. Chegou, olhou para a árvore. Vocês estão aí, cuidado, hein? Vocês estão aí dentro desse microfone. Cuidado. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está aí. Chegou lá, olhou a árvore pegando fogo. Quando chegou perto, escutou uma voz: tire a sandália dos seus pés, pois esse solo é solo santo. Ué, Moisés, amados, estava cheio de maldição, estava perdido, mas Deus achou ele. Deus veio buscar aquele que está perdido. Ele não sabia nem quem ele era, se era hebreu, se era egípcio ou se era midianita. Casou com Zípora, a filha do sacerdote midianita. Ele não sabia o que ele era, estava perdido. Tira a sandália dos seus pés, ou seja, venha lavar seus pés. Ali começou. Pedro, quando chegou diante de Jesus Cristo começou a lavar os pés dos discípulos. Agora você está sendo lavado, você não sabe por quê, mas você vai entender depois. Pedro, quando viu Jesus lavar o pé, Jesus, eu estava lá dizendo também, eu estava assim, ele sendo só de olho, de repente ele chegou perto de Pedro,
Fui lavar o pé de Pedro. Sai daqui, Jesus. Ele lavar meu pé? Não, vai lavar meu pé, não. O Senhor é o Senhor, eu, hein? Jesus falou para ele assim, isso aí não está na Bíblia, não, tá? Não é heresia, não. Ô, Pedro, posso lavar teu pé? Não. Não. Quem disse que eu não posso lavar teu pé? Que regras que você está criando da tua cabeça que eu vou te obedecer? Isso é coisa de homem. Isso é alicerce, é fortaleza que você tem dentro de você, pensando que você pode, com o seu próprio braço, da sua própria justiça, ver Deus. Não, você não pode. Se você não quer lavar o pé, você não tem parte comigo. Pedro, meu amigo, chegou para Jesus, se jogou em cima de Jesus, me lava da cabeça aos pés. Pô, me lava todo, tirou a roupa, tirou tudo. Para, bota essa roupa aí. Lava todo. Jesus falou o quê? Eu vou lavar só os seus pés. Eu quero que você, aonde pisar, seja solo santo. Eu quero que você entenda que eu estou quebrando uma maldição. Eu vim aqui para quebrar maldições, para quebrar fortaleza, para destruir sofisma, dogmas, coisas que o homem tenta criar, fazendo coisas semelhantes para tentar chegar aos céus do jeito que ele quer, mas não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus quer. Dá um glória a Deus, eu preciso de glória a Deus, igreja. Dá mais forte um glória a Deus, vocês estão aí, não estão? Glória a Deus! Amados, um lugar só é amaldiçoado para quem tem a maldição dentro. Quem é amaldiçoado? Quem tem a maldição dentro. Quem não tem Jesus, quem não tem, esse lugar amaldiçoado vai fazer interferência na vida dessa pessoa. Teve uma irmã que está aqui da igreja, chegou aqui na porta, veio até o dono da casa, chegou lá, você pode fazer alguma coisa? A pessoa está lá com problema dentro de casa, está vendo coisas, está vendo um monte de imagens, está vendo isso, está vendo demônios, está vendo coisa, está com medo. Eu falei, não, pode vir aqui que a gente trabalha com isso. Como vocês trabalham com isso? Não, a gente desfaz essas coisas assim, faz que a gente é abençoado e a gente tira essas maldições, quebra. Eu não falei isso que ela não entende. Eu falei assim, a gente vai aqui, destrói o diabo, todinho a gente faz. Como? Não entra aí, assiste o culto. É só uma oração. Chegou em casa, não viu nunca mais. Nunca mais viu. Recebeu aqui, entendeu a palavra de Deus, chegou em casa e falou, meu Deus, nunca mais. Dormiu que nem uma pedra lá, não viu mais nada. Maior é o que está em nós do que o que está no... Fala, maior é o que está em mim do que tudo e todos, potestades, demônios que está no mundo. Maior é o que está dentro de você. Recebeu Jesus, esse é o maior. Nós não falamos aqui, é o nome de Jesus. Quem tem os pés santos não precisa tirar a sandália dos pés, porque o lugar onde você está será santo. Aleluia. O homem continua querendo chegar aos céus com seus próprios conhecimentos. Alguns se intitulam até Deus, certas teorias, e outros, através de discos voadores, ufologia, através de Nostradamus, que já morreu, né? Sei lá o que aconteceu com a teoria dele, tipo nova era, bebês de proveta, ciência, informática, etc. Ou seja, cria coisas para tentar tirar aquilo sobrenatural que Deus quer fazer na vida da gente, para quebrar as barreiras. Vou andar rápido, já são 8h20, 8h10. Muitas torres ainda estão sendo construídas, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, falsas doutrinas, né? Doutrina de demônios, que ficam se proibindo casamento, invertendo situações que Deus não fez desse jeito.
Mas nós não seremos envolvidos. Se você se entrega para Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida, você nunca vai ser envolvido. Você nunca será confundido. Amém ou não amém, queridos? Deus já havia destruído uma torre, construindo uma arca através de um homem chamado Noé. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí, amados, mudou a situação e o mundo foi destruído, e Deus está reconstruindo. Mas ele reconstruiu, agora ele falou, eu vou dividir, vou criar uma torre. Estão criando torre de Babel? Nós vamos confundir, que eles vão se dividir. E aí vai dar tempo de Deus trabalhar o homem novamente. Jesus, aquele que destruiu de uma vez por todas as torres e intenções erradas. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus se fez maldito para quebrar a maldição que veio do passado, que criou fortalezas, que separou o homem de Deus, e que veio a maldição do pecado, que a gente não tinha condições. A gente era para ser consumido pelo pecado, mas Deus, por misericórdia, enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para quê, mano? Para tirar o pecado do mundo. Para tirar o pecado, é o egoísmo, a soberba, a arrogância, tudo isso que o homem tenta, através de ver, você vê tanta corrupção, tantos homens não aceitam isso, mas Deus está aqui, amado, através de você, pregar esse evangelho e desfazer as obras do maligno, como diz em 1 João 3,8, aleluia. O Espírito de Deus quebra a maldição da Torre de Babel e da confusão das línguas. No livro de Atos fala sobre isso, amados. Atos capítulo 2. Estavam atônitos, se admiravam, versículo 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O que o Espírito Santo veio trazer? A quebrar a maldição das línguas. Nós falamos a língua do Espírito Santo. E olha o que ele diz mais. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas emedições de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Você sabe o que é isso? Aquela confusão da Torre de Babel foi quebrada pela descida do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós não somos mais amaldiçoados com isso, amados. Nós não somos mais separados. O sangue de Jesus nos fez família. Eu tenho sangue, você tem o sangue do Cordeiro que perdoa o pecado. E nós somos uma família, por isso que nos chamamos de irmãos em Cristo. Por isso que não podemos degladiar, não podemos odiar o nosso irmão. Nós temos que amar nosso irmão. Nós temos que entender o propósito de Deus na vida da igreja, porque somos uma família de Deus, criado por Deus. Até Jesus Cristo, dentro da sua família, ele disse: quem é meu pai, quem é minha mãe? Meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Essa é a família de Deus. Eu e você estamos aqui como um exército para destruir as torres que foram criadas pelos homens para confundir.
para destruir, para fazer a vontade do diabo, que veio matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Receba essa palavra de Deus no seu coração. Desfaz toda a obra do diabo na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jesus, nesta noite, veio tirar todas as confusões de sua mente. Ele está aqui, o homem de branco está aqui. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, aleluia.